E fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, nobres, como é que vocês estão? Que dia, tá? O mercado está muito agressivo, o mercado está muito agressivo, o mercado está muito agressivo. Você, como está se saindo nesses movimentos? Você, como está se saindo nessas movimentações do preço diárias, tá? Está conseguindo interpretar esses movimentos ou está caindo nas armadilhas desse mercado? Eu falei, vou continuar batendo essa mesma tecla. Por favor, entendam, entendam. O mercado está dando muito mais clareza nos movimentos a partir das 10 horas, 10h30. Quem está se aventurando ali na abertura do mercado está sofrendo um pouco, porque o mercado está muito volátil, fica muito caro os stops, mas entrega também grandes resultados. Você tem que ter coragem de entender essas oportunidades. Vai ter dia que você vai fazer um trade rápido, vai ter dia que vai ter que demorar um pouco mais, mas no final das contas, quem tem paciência, tenho certeza que ganha muito mais dinheiro. E você está convidado a participar da nossa sala ao vivo, onde você vai entender isso na prática, ter paciência para aproveitar os grandes movimentos. Amanhã nós vamos encerrar o primeiro mês do ano. Consegue olhar para o seu relatório e ter alegrias? Consegue olhar para o seu mês aí que iniciou, que startou e ter com ele uma oportunidade clara de falar assim, fiz um bom trabalho? Ou você está caindo nas armadilhas de um dia muito bem, uma semana muito ruim? Um dia muito bom, no outro dia devolve tudo que construiu. Poxa vida, para com isso, tá? Você precisa estar junto com a gente no ecossistema e conhecer um pouco do nosso trabalho, entender ali como que fazemos as nossas operações na nossa sala ao vivo. É meu convidado. Preencha o formulário na descrição desse vídeo, venha fazer parte, não perca mais tempo, não fique de fora e bora pra cima fazer a história. Deixei uns desenhos aqui para vocês que eu preciso falar sobre isso, sobre o ciclo de mercado. Entender o ciclo de mercado vai te fazer ter muito resultado. Observe esses movimentos aqui desses dias para trás. Observa o que realmente está acontecendo. Mercado com impulsão, correção difícil, impulsão forte, correção aguda, impulsão forte, correção travada, impulsão forte, correção travada, impulsão forte. O Gap já mostrou isso, chato demais, tá? Não gosto de trabalhar com o mercado quando abre em gap muito expressivo, porque o gap expressivo ele atrapalha um pouco. Você fica esperando alguma manipulação. Eu particularmente fiquei esperando a manipulação da máxima do dia. Desde o início do movimento, já falei com o pessoal, acreditava muito nesse cenário de queda e uma queda bem expressiva para o dia de hoje, por entender esse ciclo que o mercado estava formado, por entender que o ciclo do mercado era agressivo. Então eu precisava encontrar uma operação que justificasse, repito, uma operação que justificasse esse movimento a favor da minha estrutura, a favor do meu pensamento. Eu estruturo, eu faço um pré-mercado e eu vou com ele. Eu não vou ficar mudando ali o meu pré-mercado só porque em algum momento talvez eu tome um stop. Eu vejo isso e aí passaram alguns alunos já por mim, que sempre entendem, mas executam da forma errada. Explica pro cara, poxa, como é que é seu pré-mercado? Então, meu pré-mercado aqui, se o mercado abre aqui para cima, rejeita e tudo mais, o meu dia é mais vendedor do que comprador. Bacana. Aí o cara faz uma venda, toma um stop, aí ele fala, não, não tem que vender não, o mercado é comprador. Eu vi ali fulano de tal postando ali que ele tá pensando em compras. O resultado de fulano de tal não é o seu. A métrica de fulano de tal talvez não é a sua. Aí você quer basear o resultado, quer basear a operação de fulano, quer basear a leitura, que não tem nada a ver com a sua. Por quê? Porque talvez você tomou um stop ali dentro da sua leitura. O mesmo stop que você tomou dentro da sua leitura hoje foi alguém que você teve talvez no dia anterior, só que você se prende a somente o resultado. Se for positivo o resultado, você está 100% feliz, convicto. Quando é negativo o resultado, tudo dá errado, as coisas não fluem, eu não vou mais, vou mudar minha estratégia, vou mudar minha forma. Para com isso. Ficar pulando de galho em galho vai fazer você mais um ano, mais um mês não ter resultados. E aí foi bem objetivo, eu falei com o pessoal, falei, olha só, o mercado abriu com um gapzão de alta aqui, bacana, legal, entende, deu para entender esse cenário. Só que a estrutura é de queda. Por que a estrutura é de queda? Pô, o mercado está subindo. Se não tiver oportunidade de compra na confirmação,
é olhar para a ponta vendedora e nada mais. Nem vou falar muito dos 5 minutos, porque não tem nada muito para explicar aqui pelo 5, tá? Vou falar pelo 1. O meu alvo de todo o movimento que eu estava esperando era mais ou menos na máxima de ontem, tá? Então, assim, já dava um baita de um resultado, porque o mercado, além de ter abrido com um baita de um gap, a minha operação foi mais ou menos aqui que eu fiquei na ponta vendedora, já era um trade de mais de 1.700 pontos, tá? Um trade bem expressivo, claro, que você tem uma vontade de uma operação e o mercado às vezes passa com muito mais, você fica bem mais feliz, mas poxa vida, loucura, né? Dia muito maluco. O que acabou acontecendo? Dentro desse intervalo aqui, eu não sei, em algum momento aqui apareceu uma ordem que eu estava vendido e o mercado acabou me pagando. Quem viu lá na sala, eu mostro minha tela de operações. Não sei o bug que aconteceu, tá? Graças a Deus hoje foi a favor esse bug. Tem dia que a gente sofre aí com volatilidade, passei por isso, foi na terça, segunda-feira, não lembro agora, que eu entrei numa operação, o mercado pulou meu stop. Isso é chato, não tem o que fazer, acabou tomando o stop, graças a Deus deu para recuperar, mas o stop acabou vindo, né? Um stop bem caro, porque era um stop de 70, 80 pontos, o mercado pulou para 200. Hoje foi o contrário, não sei, simplesmente apareceu uma ordem, entrou aqui a ordem, só que ela só mostrou quando estava aqui. Aí o resultado já estava bem expressivo, já tinha dado um trade muito legal. Como foi um bug, eu fiquei tentando zerar, demorou para zerar a ordem, aí já zerou com baita de um resultado. Mas tranquilo até então. Eu não tive muito o que fazer, fiquei esperando a oportunidade, o mercado ficou muito preso aqui. Parou nesse FVG dos 50%, muito legal, tá? Muito legal essa situação, porque você tem o rompimento, o mercado corrige nos 50% com indução, testando uma zona de interesse, tá? Ou seja, uma zona de oferta, e rompe uma vez mais. Se confirma toda a leitura, todo o cenário, tudo coerente com a tendência a favor da baixa, o que você vai fazer? Esperar uma outra oportunidade de respiro. O mercado rompeu. Nossa estrutura era topo barra fundo. O que é isso daqui? Outra zona de oferta. Pô, Felipe, mas isso aqui veio junto com a notícia. No horário da notícia, o mercado foi muito agressivo. Mas olha ele fazendo o teste de oferta aqui para você. Olha ele fazendo uma movimentação para deixar a sua entrada talvez mais coerente. Eu não acho que aqui foi um cenário para validar nenhum na primeira, tão pouco na segunda. Por quê? Porque foi muito agressivo. Horário de notícia, cara, é difícil. É fácil depois que você olha o gráfico pronto aqui, mas é difícil ali na hora. A gente ficou ali preso na expectativa, mas sem muito o que fazer. Não vou negar, tá? Que aí eu fiz a minha segunda operação. Então, meu primeiro trade aqui já foi extremamente absurdo. Fiz a segunda operação. Aqui eu tomei um stop. Por quê? Eu acreditava muito no ponto de venda. Acreditei bastante nesse FVG aqui. E o preço veio confirmando depois dessa situação aqui. Eu marquei SLT, o preço confirmou a minha ideia. Eu falei, opa, se ele confirmou a minha ideia, eu preciso só encontrar aqui um ponto de venda. Nessa estrutura, quando ele limpou essa liquidez, eu acabei vendendo, coloquei o stopzinho aqui acima. Minha expectativa estava no alvo aqui. Eu falei, eu vou pagar para ver esse alvo. Já tô com uma bola de uma gordura, não vai doer tanto esse stop. O mercado agrediu, veio com força, só que não sei também o que aconteceu, tá? Foi junto com o mercado americano, voltou para liquidar e acabar me estopando. Tomei um stop, segunda operação, acabei indo de arrasta aqui, mas ao mesmo tempo eu falei, opa, olha o FVG lá, o mercado não tinha testado o FVG, vou executar novamente a minha operação, acabei pegando aqui, e assim, o trade aqui não tem muito o que falar. A operação entrou no lugar certo, executei do jeito que deveria ter executado, já estava com essa expectativa, tá? E aí o terceiro trade, meu amigo, foi um negócio absurdo. Foram mais de 2.000 pontos aqui nessa operação. O mercado caiu em linha reta, não tive nem dificuldade nessa operação, tá? Se você observar o próprio movimento que o mercado entrega aqui para mim, é um movimento muito agressivo. Consegui desenvolver aqui. Pagou praticamente 3.000 pontos. Só que começou a voltar. Falei, ó, aqui já não tem mais sentido eu deixar essa operação voltar na minha cara. Pô, porque se você tivesse segurado, tá, mas eu ia ter saído com 1.300 dos 2.000. Ah, mas ele foi para 4.000 pontos. Não dava para saber. Ainda mais nessa violência que foi. Eu preferi sair. Resolvi meu dia ali. Foi um baita de um resultado. Oficialmente, nem precisaria operar no pregão de amanhã, pelo resultado que eu construí no dia de hoje, nessa semana aí. Foi muito legal, graças a Deus. E isso tudo junto com o pessoal. Por isso que eu te convido a estar junto com a gente, a aprender, a aplicar
a estruturar suas operações de forma profissional. O dia foi bastante movimentado, muito volátil, o mercado confirmou uma baita de uma queda aí, tá? Eu não tive muito mais o que fazer, só aceitar logo depois. E aí encerrei o pregão, depois fui dar uma olhada, muito maluco. Conseguiu voltar muito expressivo aqui e para amanhã continua a mesma fala de sempre. Atenção total. Isso aqui para mim tudo é liquidez. Pô, Felipe, isso aqui é um triângulo. Só que esse triângulo aqui, o mercado vai manipular para cair. Não, Felipão, esse triângulo aqui, o mercado tá subindo, ele vai fazer esse movimento aqui, vai continuar alto, que a tendência é de alta, ele só corrigir para continuar subindo. O que que você acredita? Entenda os movimentos, o pré-mercado, a visão panorâmica aqui é para você realmente entender, precificar antes de executar, já saber mais ou menos o que, que o mercado pode ou não fazer. E eu te convido para estar junto com a gente diariamente, aplicando isso em tempo real. No lado oposto, o dólar, né? Se o índice caiu forte, o mercado americano, o dólar estourou. Falei com vocês, prestem atenção, isso aí é batata, acaba acontecendo. Veio liquidar. Felipe, eu comprei porque eu já acreditava nessa situação, tava numa zona barata. Bacana. Felipe, eu tentei vender porque eu achei que ele ia continuar caindo. Poxa vida, eu não tinha muito o que fazer na ponta vendedora, né? Cenários onde o preço tá vindo agressivo em forma de V ou em forma de A, tem que tomar muito cuidado, tá? Eu não gosto desse tipo de operação de forma agressiva. Simplesmente bateu e voltou. Tem um pessoal que opera fecha fora, fecha dentro. Eu operei muito tempo, tá? Em zonas de máximas e em zonas de mínima. O candle que fecha negativo, abaixo da mínima, e o candle positivo logo em sequência, era o famoso fecha fora, fecha dentro. Já me posicionava e já ia a favor do movimento. Deu certo? Deu certo. Você compraria, colocaria o stop aqui abaixo da mínima, o mercado foi embora. Por quê? Porque partindo da premissa, 90% dos rompimentos são falhos. Zonas de interesse validam oportunidades coerentes nesse cenário aí. Show? Então aqui não tem nem muito o que falar. O preço abre no meio do nada. Não consegue, na abertura, confirmar esse pavio aqui de rejeição acelerando a máxima. Ele volta para manipular aqui, mas não dá oportunidade. Eu não vi oportunidade. Tem hora que você vai ficar caçando a justificativa de um trade. Eu falo com vocês aqui, eu deixo muito, de forma muito clara aqui as explicações para não ter dúvida. Se você for lá no gráfico de 1 minuto, vai ter um trade aqui bem objetivo, que eu até acho que daria para ter feito, mas assim, no nível 3, no nível de atenção e ousadia muito grande. Você tem um rompimento aqui? Tem. Eu tenho aqui uma zona de interesse que o mercado vem testar. Só que depois que ele rompe, nessa mesma situação aqui, você tem que ter muita atenção. Por quê? Porque você está forçando uma entrada. É uma estrutura interna. Você tem um fundo e você tem um topo. O que que justifica para você vender aqui? Ah, mas ele limpou essa liquidez e rompeu. Tá bom. Cadê o reteste dele lá numa zona, num POI, em algum ponto coerente? Porque quando você traça aqui a referência de 50%, você vai conseguir entender que ele corrigiu no 50%. Só que onde seria a sua marcação de pós? Será que não seria nesse camarada? Ele só toca. Você está pegando operações de toque na região aqui para continuar o movimento? Se sim, você surfou. Se não, você sofreu bastante. Então, eu falo, eu mostro aqui, tento explicar da forma mais objetiva possível, mas também tem que ter bom senso, né? Não vai ficar forçando o trade. Aqui aconteceu um SMT, tá? Onde o mercado não deu renovação de topo. Já estava num movimento muito forte, poderia confirmar a exaustão. Poderia confirmar a exaustão. Poderia. Você se apega a um movimento onde, depois que eu vejo o gráfico pronto, deu certo. Cuidado. Deu um SMT. Inverteu, troca de polaridade. Deu um SMT, tá com força, pode gerar um movimento. Só que isso aqui é fácil falar depois que o gráfico tá pronto. Na hora do vamos ver, você se desespera, só que faz o errado. Você se desespera, faz sempre o movimento que vai dar stop. Poxa vida, me ajuda a te ajudar. Então, pro pregão de amanhã, amanhã tem rolagem de dólar, vamos fechar o mês aí com chave de ouro, dia bem legal, semana bem bacana. Felipe, manipulação, Felipe, reversão com choque, o mercado tá só corrigindo para subir, então tem um movimento de impulsão, queda, morta para continuidade. Bacana, vamos pensar nesse movimento do dólar de compra e o índice na venda. Não, Filipão, esse mercado é para baixo, essa subida aqui foi só um movimento de respiro ali, de euforia máxima de um intervalo de tempo, o mercado continuar a queda. Show de bola. Que assim seja, vamos ter paciência para esperar uma leitura e confirmar
a favor do movimento que o mercado vai entregar. No mais é isso, sem medo de ser feliz, tranquilo e calmo, e bora pra cima fazer história juntos. Te espero do outro lado da tela, não perca mais tempo, vem com o Filipão, vem com a galera e bora pra cima. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!